Espero que esteja tudo funcionando. Tá, mas e aí, galera? Tudo certo? Podemos começar então. Lembrando que isso aqui não é uma aula. A ideia é ser uma troca de ideias, sei lá. Ó, inclusive o negócio que eu tentei fazer no GitHub ontem deu certo. Eu tentei escrever um Hum, pedaço lá, te você perguntei. você não fez o pull request, né? Ah, Você peraí só, que eu esqueci. você só escreveu. Mas eu acho, eu tinha, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha olhado. Hum, você tinha começado a escrever um negócio sobre infraestrutura de redes, né? Isso, eu tava colocando no jeito por barramento. Mas eu não sei se tava dando certo ainda, não acostumei a usar GitHub, eu fiz mais pra testar. As imagens não pegou. Tá, funcionou, você escreveu. Não tá bom. Tá. Eu fiz um textozinho, ainda não coloquei no GitHub, porque eu tava esperando pra gente trocar ideia, pra não dar spoiler, sei lá. E assim, eu fui fazendo baseado no que eu achei, na minha experiência, que é mais. Que a gente vai precisar saber mais. Conceitos básicos, assim, que a gente vai precisar ter mais ideia. Deixa eu tirar esse efeito aqui, porque eu acho que vai ficar travando se pá. Tá, deixa assim. Mas antes da gente começar a conversar, queria ter uma ideia, assim, qual que é a experiência de vocês com redes, né? Que a ideia hoje é que a gente falar de redes e cibersegurança. Qual que é a experiência de vocês com isso? Eu sei que elas existem e estão aí, mas nunca usei na prática. Não, não, pera aí. Não tem como nunca ter usado, pô. Todo mundo. Agora a gente tá usando, pô. A gente tá conversando pela internet. Mas mexer nas paradas mesmo. Protocolo, portas, as paradas, nunca meti nesses trem. Ah, legal, mas pelo menos você já sabe que existe. Eu sei que existe. Esses negócios de topologia, sei que tem um monte de protocolo diferente, que chama, sei lá, TCP, Telnet, um monte de coisa nada a ver. E eu sei que tem umas 8 camadas de aplicação que eu não sei qual parte é de qual, até hoje, mas... Tá. Camadas, protocolos. Tá. Esse negócio de topologia é outra coisa. Eu acho que eu nem coloquei aqui pra gente conversar de topologia hoje, tá? Acho que não é muito. Assim, é importante, mas não é a parte mais importante. Eu tava pensando também, porque assim, a gente tem uma disciplina de 60 horas na FMG de redes e, sinceramente, ela não cobre tudo de redes. Então, nem se a gente quisesse, em 1 hora e meia a gente falava de tudo, né? Sem falar que eu não sou professor. Então, não dá pra gente falar com tudo e com muita profundidade de redes. O que eu separei aqui pra gente discutir são, novamente, o que eu acho que é essencial aqui pra gente, para as coisas que se a gente, pros pentests, pros CTFs que a gente for fazer, tá? Inclusive, eu acho que a gente vai precisar, porque eu não entrei especificamente nas especificidades de alguns protocolos, tá? Eu botei assim só para mostrar que existe, qual a função de aplicado, e depois a gente pode pegar outros finais de semana para a gente falar só sobre um protocolo em específico e dissecar ele, porque tem muita coisa para cada protocolo, tá? Inclusive, eu deixei até no textinho que eu fiz aqui de referência os 2 livros que eu usei de apoio para escrever, que é o livro do Tannenbaum, que eu acho que eu até falei semana passada dele, do Andrew Tannenbaum, e tem o livro do Kurose também, que são os 2 livros textos mais famosinhos de redes, tá? Então, se alguém tiver gostar de ler, eu espero. Às vezes nem gostar, né? É necessário, mas tem 2 livros de. Tem umas 1.200 páginas aí pra vocês lerem desses livros. Mas eu também já mandei uns cursozinhos da Cisco. Tem a disciplina de redes no FMG. Então tem assim, é um assunto muito extenso, tá? Pra quem quiser entrar a fundo nisso. E então assim, vocês, eu imagino que ninguém aqui fez a disciplina de redes ainda, né? Nope. Tá. Spoiler pra vocês, eu também não fiz ainda a disciplina de redes, ela é no 7º período.
Tudo que eu sei de redes foi justamente na prática, por ir precisando, tá? Na iniciação científica que eu tô fazendo, eu tô trabalhando especificamente com segurança de redes. Então eu meio que fui forçado a já adiantar esses conhecimentos, tá? Eu também, que nem eu citei os 2 livros, eu peguei e já li um pedaço deles assim nas coisas que eu fui precisando. No entanto, eu ainda não fiz a disciplina. Mas temos conhecimentos práticos, tá? Então vocês falaram aí que vocês já têm umas noções assim de protocolo, camada, que isso existe. Eu acho que é a parte principal pra gente falar aqui também hoje. Mas vamos pelo começo. Então, vamos dar as definições assim. Como que vocês definem o que é uma rede de computadores? O que é uma rede? Como é que vocês definem isso? Vocês imaginam? É um monte de máquina comunicando? Por aí. Mais alguém? Mais alguém? Ô, gente, pode errar, eu não sou o Fernando, não. Sei lá. Ele não devia ter citado nomes. Tá gravado agora. Eu não vou escrachar ninguém. Digitando, digitando. Um conjunto de máquinas que estão interligadas e comunicam-se entre elas. Várias máquinas conectadas a uma máquina central coordenando as conexões. Então, não necessariamente precisa ter uma máquina central coordenando. Pode ser uma conexão P2P que a gente fala, né? Aí as duas máquinas estão conectando entre si, não precisa ter uma no meio. Tá. Então assim, tá nesse caminho aí. Eu acho que a maneira certa de definir redes são um conjunto não de máquinas, não de computadores. Eu acho que eu até coloquei aqui o nome redes de computadores já tá ficando assim ultrapassado. Eu acho que eu definiria como um conjunto de dispositivos interconectados, capazes de trocar informação, capazes de trocar dados. Essa conexão pode possibilitar eles trocarem recursos. Então você pode utilizar o recurso de uma outra máquina pela rede, tá? Então pode ser dispositivos, não necessariamente precisa ser um computador. Então telefones, hoje em dia geladeira, uma Alexa, uma lâmpada, tudo isso está conectado entre si e isso forma uma rede. Imagine uma malha, né, de dispositivos conectados por cabos ou então hoje em dia por redes de telecomunicação, né? Pode ser por onda, Wi-Fi. E é isso. O objetivo dessas redes é permitir a comunicação entre esses dispositivos, tá? Então, acho que é essa a definição. E a gente, assim, usualmente o pessoal divide as redes em alguns tipos, né? Tem as redes LAN, né? De LAN house, que seriam redes locais de poucos dispositivos, assim, de uma casa, um escritório, um prédio. Também tem acho que é PANs, tem várias definições, né, que seria Personal Area Network, seria, sei lá, o seu relógio conectado com o seu telefone por Bluetooth, conectado à área do seu corpo, tipo assim, digamos, né. Tem as MANs, que eu não vejo muito o pessoal utilizando mais, que seria Metropolitan Area Network, seria tipo uma rede maiorzinha, o tamanho de um bairro, o tamanho do campus. Imagina a UFMG toda, tipo uma rede que conecta toda a UFMG. E tem as WANs, que o pessoal usa mais, que você está conectado à WAN, que seria está conectado a uma Wide Area Network, está conectado a uma rede grande, pode cobrir todo um estado, um país, e mais usualmente a gente associa a internet, né? Está conectado ao mundo inteiro, né? Via uma WAN, certo? Inclusive a gente vai falar bastante de internet, tá? Mas tem várias separações assim dessas redes, tem outras além dessas que eu citei, tá? Que é uma separação em tamanho da rede. Tem outros tipos de classificar as redes também.
Pode ser utilizadas diversas tecnologias, que nem eu falei, pode utilizar cabo, fibra ótica, cabo de cobre, Wi-Fi, Bluetooth, diversas coisas para formar uma rede, tá? E aí eu acho que o central, assim, que a gente mais vai estar lidando, né, em cibersegurança é internet, né? Acho que não só em cibersegurança, né? Hoje em dia todo mundo que vem estudar redes imagina logo a internet, né? Que eu acho que é a rede com maior aplicação nos dias de hoje, a rede mais importante, assim. E como é que vocês imaginam que a internet funciona? O que é a internet? Né? É uma rede, né? Mas ela tem umas especificidades. Como é que vocês descreveriam a internet? Pô, isso é difícil. O que vem na minha cabeça, tipo assim, tem um tanto de dispositivo pequenininho, cada um tá ligado numa WAN tá ligado num negócio maior ainda, entendeu? E vai pegando, tipo, pra fazer como se fosse uma árvore de habilidade, sabe? Sai de um ponto e vai espalhando pra todo mundo. Se você imaginar aqueles gráficos que representam grafos, assim, as conexões, seria tipo isso. Tipo, tem as conexões, um monte de conexão pequenininha, e aí tem uma conexão e tudo tá interconectado, né? Assim, do jeito que funciona hoje em dia, tem. Vocês já ouviram falar em backbone? Backbones? É praticamente a coluna da internet, a espinha dorsal, assim, que seriam conexões gigantescas. Eu acho que eu vou precisar começar a compartilhar a minha tela para mostrar umas imagens para vocês justamente disso, desse tipo de coisa. Deixa eu compartilhar a minha tela. Tá, eu vou ter que mudar aqui também no OBS aqui. Tá. Tô mostrando minha tela, tá? Deixa eu abrir aqui. Backbone. Pode fazer assim, eu pego e pesquiso na hora as coisas. Vamos ver se tem umas imagens aqui. Tá, aí ele mostrou espinha dorsal, backbone, internet. Acho que tem aquele mapa legalzinho. Aqui, ó. Esse mapa aqui é muito legal. Ah, mas aí a resolução tá péssima. Deixa eu ver esse aqui. Abrir imagem, uma imagem, uma nova guia. Aqui, ó. Imagine que a internet são diversos cabos, assim, marítimos mesmo, atravessando continentes. Aqui no Brasil, por exemplo, passando aqui pela costa. E aí todo mundo que tá nas cidadezinhas tem os ISPs, que são Internet Service Providers, que vai ser sua operadora, geralmente, de internet, né? Que ela vai estar te conectando nos backbones, tá? Você está conectado à sua operadora, ela provavelmente tem uma rede interna só dela também, e ela vai estar conectado com outras operadoras e com os backbones, né? Então, imagina que a gente aqui do Brasil, a gente consegue acessar, sei lá, um servidor que está lá na Europa, está lá no Japão, e é tudo graças aos backbones, a essas conexões aqui, tá? Uma definição que eu gosto de dar que eu ouço muito pessoal falando também, é que a internet ela é uma rede de redes, tá? Então, que nem a gente estava falando, que tem as redes LANs, por exemplo. Então, imagina que a gente tem várias dessas redezinhas LANs, vários escritórios, várias casas, vários ISPs, e a internet é uma rede que conecta todas essas redes, tá? E que nem eu falei, né? Essas redes podem ser compostas por diversos tipos de dispositivos. Deixa eu pegar as fotos aqui que eu estava usando. Que eu até coloquei aqui. Cadê essa foto aqui? Internet. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Essa fotozinha aqui, estão vendo? Então, que nem eu falei, pode ter várias redezinhas separadas, rede doméstica, rede corporativa. Sei lá, hoje, daqui a um tempo vai ter carro que está conectado à internet. Olha o suco não, hein? Aí eles estão conectados aos ISPs locais, né? Tô conectado. E isso vai estar conectado aos ISPs a nível nacional, nível global, certo? E aqui tem roteadores, modems, estação, smartphone, vários tipos de dispositivos, tá? E aí isso vai estar conectando o mundo inteiro. Algum comentário sobre interwebs?
Alguma pergunta? Ah, e outro ponto que eu acho que é importante é que nem a gente pode estar percebendo aqui, não tem alguém que controla a internet. Eu não sei se existem essas teorias da conspiração assim, mas é realmente uma rede descentralizada. São várias redes separadas que estão conectadas entre si, tá? Então não tem, sei lá, os Estados Unidos não controla a internet, a CIA não controla a internet, tá? E aí a gente vai ter que entrar aqui em como é que, então, alguém que tá aqui no Brasil consegue atravessar a internet e chegar, sei lá na Austrália, por esse tanto de conexões aqui, que vocês podem ver que não é só não é uma linha reta que está conectando os dois pontos, né? Tem outros vários, tem que dar vários hops, tem que dar vários pulos até chegar em outro ponto, assim. E aí, gente, quem acha que quer acrescentar alguma coisa sobre internet? Alguma pergunta, alguma mística? Alguma coisa que acredita que é? Rapidão, como é que, tipo assim, mecanismo de controle estatal mesmo funciona na internet, aquela descentralizada? Qual o mecanismo de Pô, controle estatal? sei lá, tipo assim, se tiver que banir alguém, ou então alguém de polícia ter que ir atrás de pessoa e tal, como é que eles fazem? Então, geralmente os ISPs, eu acho que é até obrigatório isso, eles armazenam informações sobre você, sobre que tipo de site que você está visitando, porque assim, o seu ISP, você tá conectado ao seu ISP, né? Então todo o tráfego que sai da sua casa vai passar pelo seu ISP. Né? Então ele armazena esse tipo de informação, aí um juiz, no Brasil pelo menos, eu imagino que funciona assim, o juiz vai emitir uma ordem judicial, vai bater a Polícia Federal lá no ISP, vai falar, ó, me entrega os dados aí sobre esse seu cliente aí, ele tem que entregar, entendeu? Bater. Entendi. Mas não tem ninguém que controla a internet como um todo, tá? E um ponto que eu acabei de pensar, por exemplo, Coreia do Norte. É meio difícil o pessoal usar a internet lá, né? Porque eu acho que não deve ter, aqui nessa imagenzinha aqui não dá pra ver, mas só deve ter tipo uma conexão que entra na Coreia do Norte e ela é controlada pelo Estado. Aí, nesse caso, é controlado a rede lá, entendeu? Acho que na China é semelhante também, tipo, todo o tráfego deles vai acabar passando por um fio em específico, por um backbone, né? Eu acho que não é assim, né? Até pela foto aqui dá pra ver que tem vários, né? Mas, Imagina se esse fio para de funcionar. não, eu acho que não é só um, não, mas, assim, tem meios do governo controlar esses backbones, tá? As saídas. Mas ao mesmo tempo, né, dá pra gente criptografar. Tem um fio, tem a camada física, mas tem todos os outros protocolos que estão acima da. Tem todas as outras camadas de rede acima da camada física que podem estar criptografadas, né? Também dá pra gente falar de rede Tor, talvez outro dia também, que eu acho muito interessante também, né? Tá. Mais algum comentário sobre interwebs? Tá. Acho que a gente pode falar um pouquinho então de infraestrutura, assim, como é que a gente tem esses cabos assim que estão conectando várias redes, mas como é que é feito a comunicação então entre uma rede, uma LAN e outra LAN, né? Deixa eu mexer aqui. Deixa eu ver, eu vou voltar aqui pro Discord, parar de compartilhar aqui. Eu volto com isso aqui pra cá. Tá. Então, galera, o que é infraestrutura de rede? A gente falou o que é rede, o que é internet, o que é infraestrutura de rede. Vocês vão ver que é Tipo, de cabo que usa pra ligar as coisas. também fibra ótica. Hum. Então a gente vai acabar vendo que é uma sopinha de. Você começa a estudar redes, é uma sopa de termos, de definições, de letrinhas, de é, DHCP, CMP, DNS. Cara, você abre o livro,
tem uma página lá que é só de acrônimos. Mas assim, infraestrutura de rede, do jeito que eu coloquei aqui, eu coloquei como sendo são os componentes físicos e lógicos que vão permitir a comunicação, tá, entre esses dispositivos, tá? Então pode ser, eu acho que a gente pode focar um pouco mais nos componentes físicos mesmo, a gente vai acabar falando de camadas de rede também, mas infraestrutura a gente imagina ali o hardware, os cabos, os roteadores, switches, hubs, servidores, e também a gente vai incluir, né, os softwares, as camadas de rede, os protocolos, tá? E assim, um paradigma fundamental que a gente vai ver, até quando a gente for ver alguns protocolos específicos, como os protocolos da web, é o paradigma do modelo cliente-servidor, né? Eu acho que é o mais comum, até para a gente imaginar. Então, imaginem sempre que vai... Então, nesse modelo cliente-servidor, imagine que tem um servidor, pode ser um servidor de um site, pode ser um banco de dados, pode ser um servidor de um jogo, pode ser sei lá, qualquer tipo de servidor que está provendo algum serviço para você, para a internet. E a gente vai ter um modelo e do outro lado da comunicação a gente vai ter o cliente, né, que vai ser os dispositivos finais, então vai ser um telefone, vai ser um computador, vai ser, sei lá, uma televisão, e vai ter uma rede conectando. A gente desconsidera o que vai ter ali no meio daquela rede, quantos pulos que vai ter ali, por onde que está passando aquele tráfego, quais switches, roteadores, o que tem ali no meio. Mas se imagina então que tem um cliente, tem um servidor, tem uma rede no meio conectando os dois. E como que funciona essa comunicação? Como é que funciona essa dinâmica? O cliente, tá, vou fingir que o cliente está aqui, essa aqui é o servidor. O cliente vai virar para a máquina servidora e vai fazer um pedido. Imagina que você está na sua casa, você vai pedir um delivery, então você vai pegar o endereço o número de telefone da pizzaria, vai ligar lá e vai falar: oi, eu quero uma pizza de calabresa. Isso vai trafegar pela rede esse pedido, vai chegar no servidor, o servidor vai processar isso que você pediu, vai, sei lá, fabricar a sua pizza e vai mandar então a sua pizza de volta pela rede, né? Então esse modelo cliente-servidor ele funciona basicamente assim. Então tem uma máquina que a gente chama de cliente que vai fazer um pedido, vai ter o servidor que vai receber aquele pedido, vai processar aquilo e vai enviar a resposta, né? O response, tá? Quando a gente for falar de web, isso vai ficar muito mais presente, tá? Que é os requests e os responses, tá? E tem todo um formato para isso acontecer, dependendo do protocolo e tal. Tem outros modelos também, além desse cliente-servidor, tem o modelo P2P que eu falei, que eu acho que é peer-to-peer, sei lá. Nossa, agora me deu branco exatamente. Mas o P2P basicamente seriam dois clientes se comunicando diretamente. Os dois ocupam o papel de cliente e de servidor ao mesmo tempo. É esse peer-to-peer. Por exemplo, torrent, né? A rede torrent. Seria algo assim. Não tem os dois fazem os dois papéis ao mesmo tempo. Os dois são clientes e servidores. Entendeu? Quando você joga, sei lá, tinha alguns joguinhos que... Não, na verdade, joguinhos eu acho que não vou conseguir me lembrar algum que é peer-to-peer. Eu acho que o melhor exemplo é a rede torrent mesmo. Comunicação torrent. Tá. Mas deu pra entender mais ou menos assim como é que é esse modelo? Esse modelo cliente-servidor? Tem até uma fotinha aqui. Deixa eu copiar e mandar aqui no chat. Client server. Eu preciso saber como é que eu vou fazer isso aqui. Pera, deixa eu ver. System Explorer. Aqui, ó. Client server. Tá. Essa fotinha aí que eu mandei, ó. Mais ou menos como é que é esse modelo. Tem outra fotinha aqui também, deixa eu pegar aqui. E no caso de uma empresa, assim, tem um servidor lá e pode ter vários funcionários que estão utilizando a rede da empresa para comunicar com o servidor, sei lá, com o servidor de banco de dados, pegar arquivo, pegar esse tipo de coisa, tá?
ter essa imagem na cabeça é muito importante, tá? Principalmente quando a gente for começar a fazer pentest, esse tipo de coisa, tá? Você tá entendendo como é que tá acontecendo ali sua comunicação com o servidor. Tá? E isso é bom porque fica centralizado, né? Você tem apenas, para jogar principalmente, né? Você tem 10 pessoas e aí tem as 10 conectadas em um mesmo ponto, tá? Isso facilita gerenciar a rede. Não sei se todo mundo sabe, mas acho que é mais uma curiosidade. Acho que é o GTA V Online. A rede dele é peer-to-peer. Mas a conexão inicial você faz com o servidor. Mas depois é tudo peer-to-peer com os outros jogadores. Meio que isso causa problema que não tem como você fazer moderação do servidor porque você não controla nada. Então os É, hack lá domina tudo. o GTA V é um caos. Mas deve ser tipo, provavelmente você conecta no servidor da Rockstar, aí a Rockstar vai te passar o IP dos outros jogadores pra vocês fazerem a conexão peer-to-peer, né? Que tem isso, né? Você imagina que você tem que ter um ponto de encontro ali. É o caos, até ter cair um hacker na sua sessão e acabar com a brincadeira, pode te banir. O bagulho tava feio ultimamente aí. Tá. Outro conceito que eu acho que é importante, até já voltando aqui para esse desenho aqui do cliente do servidor, o que tá trafegando aqui? Eu falei que tem um request e tem uma response, geralmente. Mas o que tá trafegando aqui nessa rede, gente? O que vocês imaginam que tá trafegando? Pacotes? Pacotes. O que é um pacote? É tipo informação, em geral, criptografada para evitar de ter problema com ataque man in the middle. E, tipo assim, ele fala de onde que ele tá saindo, pra onde ele tá indo e leva a informação. Eu não diria que é em geral criptografada. Tipo assim, era pra ser, né? É, mas assim, realmente, imagina um pacote, né, uma caixa, e aí vai ter o conteúdo lá dentro dessa caixa e vai ter os metadados, vai ter ali um papelzinho colado na caixa com os dados, né, o endereço, o endereço IP, a porta, quem está enviando, o destinatário, o remetente, qual protocolo que está sendo utilizado, entendeu? Qual, sei lá, o tamanho da caixa, a dimensão da caixa. Então, imagine realmente isso, que um pacote vai ser duas coisas principais. Vai ser o conteúdo que está sendo enviado e os metadados ali, as informações adicionais ali que vão ser necessárias para esse pacote ser entregado, né? Na pandemia eu joguei muito online, deve ter caído com os mods umas 4 vezes só. Deu sorte então, fi. Uma coisa importante de pacotes, quando a gente começar a ver aqui as camadas de rede, é porque às vezes uma coisa não vai caber só num pacote, né? Os pacotes muitas vezes eles têm tamanho limitado. Então uma camada de cima vai ser repartida pela camada de baixo e separada em dois pacotes assinados com a mesma coisa. Pode ter ali o número daquele pacote, né? Parte 1, parte 2. Porque imagina que tudo isso ali vão ser bits sendo enviados pela rede, né? Que aí os computadores têm que estar falando a mesma língua para entenderem como que está, como é que eu falo? Como que está codificado aqueles dados e decodificar aquilo, né? Então, às vezes tem tamanho fixo, isso pode acabar sendo repartido em tamanho diferente, vai ter um número da sequência, né? Se a gente fosse, eu não acho que dá pra gente se aprofundar aqui no TCP hoje, mas o TCP tem isso, né? Pode ter ali o número da sequência para ele chegar lá e remontar, né? Então imagina que são bits ali organizados em tamanhos fixos, não necessariamente sempre fixos, sendo enviados pela rede, né? Na forma desses pacotes, né? Acho que eu não coloquei aqui pra gente entrar justamente em ver ali quais que são os campos de cada pacote, de cada protocolo, né? Porque isso a gente vai entrar em especificidades dos protocolos, mas tem essa imagem na cabeça, tá? Sobre o que vocês conseguirem entender o que é um pacote, todo mundo tá na mesma página. Acho que isso todo mundo já ouviu falar também, né? Pacote, perda de pacote. Né? O que é perda de pacote? É quando não tá chegando os pacotes, né? Estão sendo perdidos na rede, né? Às vezes pode acontecer deles chegarem fora de ordem, né? Por isso também tem que eu falei que às vezes tem
o número do pacote, né, qual a ordem dele, mas às vezes você está sendo enviado, ele só não está sendo recebido, né, por N motivos, né. E aí pode ocorrer perda de pacote. Aí depois a gente vai falar de UDP, TCP. Quando é UDP, o pacote só é perdido mesmo. Quando é TCP, o servidor pede de novo o pacote. Ou o cliente pede de novo o pacote, ele é reenviado. Aí isso já é quando a gente está lidando com erros, né? Porque a gente tem que pensar, né? Que assim, a gente sabe disso, né? Que as redes têm muitos problemas, né? Então os pacotes podem ser perdidos, tem interferência. Então um pacote pode chegar com um bit virado, né? Um bit que é 0 para 1, um bit que é 1 para 0. Então tem que ter essas correções de erro, tem que ter esse tanto de coisa, tá? Quando a gente está imaginando rede. É bem complexo, tá? Tá. Então, infraestrutura de rede, pacote, modelo cliente-servidor. Olha o tanto de coisinha que a gente falou aqui. Tipo assim, a gente só pincelou o que existe, né? A gente nem entrou. Porque assim, imagina que na disciplina de redes vai ser uma aula inteira para cada parte disso aqui, tá? Então por isso que eu falei que hoje aqui é só para ter uma visão geral assim das coisas que talvez seja importante a gente ter conhecimento, tá? Então tá, eu acho que agora a gente pode falar de arquitetura de redes. O que vocês imaginam que é? A gente falou de infraestrutura. O que é arquitetura de redes, gente? O que vocês imaginam que é? Todo mundo fala isso, de que redes é muito grande, é muito pra frente na grade. Os professores de rede também reclamam disso, tá? Inclusive, talvez redes precisasse ser dividida em mais disciplinas. Só uma disciplina de redes é pouco. Que é uma área inteira, velho. Eu acho que tem até algumas universidades que tem um curso inteiro só de redes. Mas vamos lá, gente. Arquitetura de redes. O que é isso? É outra disciplina? Parece o nome de outra disciplina. Que nem tem arquitetura de computadores. Arquitetura de redes. Tá, pega. Federal tá me procurando aqui. Eu tava pensando naquele negócio, tipo assim, de como as redes são estruturadas, tipo aquele negócio de estrela, barramento, não sei o quê. É. É um ponto. Seria o conjunto de servidores e clientes organizados de uma forma específica. Deixa eu ver. Diferenciando cliente com prioridade, sem prioridade, servidor principal e secundário. Então, gente, eu acho que, vamos lá, a arquitetura de redes tá indo mais pro caminho do projeto de uma rede, né, como um todo. Vocês estão pensando talvez só ali na aplicação final. Mas quando a gente fala de arquitetura de redes, a gente está falando de como que ela vai funcionar ali, como é que é o projeto dela. Então a gente vai falar ali de pilha de protocolos, agora a gente vai falar disso, de camadas de rede, tá? E aí, qual número de camadas que a gente vai ter, quais protocolos vão ser utilizados, entendeu? Como que é o projeto como um todo daquela rede, tá? Quando a gente estava falando disso aí, de servidores e tal, foi quando a gente falou, eu acho que de infraestrutura, tá? Aí a gente tá falando mais da parte mais física ali, tá? Mas quando a gente fala de arquitetura, a gente tá falando mais ali de como que é o projeto daquela rede. Então vamos agora entrar no ponto de camadas de rede, tá? Então, gente, vocês já viram alguma coisa sobre camadas de rede? Quais que existem? Quais modelos, né? Porque tem diferentes modelos disso também, né? Vocês imaginam que talvez não tenha uma padronização sobre isso. Que vocês sabem sobre camadas de rede? Eu só vi coisa do modelo OSI, mas nem. Modelo OSI. Tá, mas o que são camadas de rede? É Por que... tipo. É um grau de abstração que você vai passando, tipo assim, uma tarefa maior, por exemplo, jogar um jogo, em coisas menores, tipo assim, a camada de aplicação, que a primeira é a interface que você está mexendo, aí isso passa para uma outra interface que vai passar isso para a rede, aí até chegar na parte física que realmente roda o que você está falando. Perfeito, tá. Então,
Imagina que uma arquitetura de uma rede é algo muito complexo, né? Que nem a gente já está falando aqui. Então a gente precisa dividir o jeito que essa rede é montada em diferentes camadas, justamente para a gente conseguir abstrair, né? Na ciência da computação inteira a gente faz isso várias vezes, né? Em orientação a objeto, por exemplo, a gente vai separando as coisas, né? Para a gente ter abstrações daquilo, né? Para a gente ir de cima para baixo, de baixo para cima, para analisar um problema, né? Divisão e conquista, né? Então segue um pouco essa lógica que a gente vê em toda a ciência da computação, né? Mas aí qual que é a ideia, né? Que a gente vai separar uma rede em camadas, cada camada vai ter a sua função ali, e eu coloquei até aqui que imagina que é uma máquina virtual, tá? A sua camada, uma camada só preocupa com a função dela. Então a camada de cima passa para ela faz a função dela e passa para de baixo, e a camada de baixo que se preocupe lá com o que ela tem que fazer, tá? Tem dois modelos de camadas principais. Tem o modelo OSI, que nem já falaram, e tem o modelo TCP/IP. Né? Por que existem esses dois modelos? O modelo OSI ele foi criado primeiro, eu acho que ali no finalzinho da década de 70, tá? Só que qual que é o problema? O modelo OSI ele não foi criado, ele foi criado para ser um modelo mais amplo, assim, então ele não especificava ali quais protocolos que iam ser utilizados e tal, ele estava mais preocupado em algo mais, sim, para ficar mais fácil de entender como é que a gente deveria separar as camadas de rede para entender. Deixa eu puxar a fotinha aqui. Aqui, essa fotinha aqui é boa. Cadê? Tá aberta aqui. Aqui, essa fotinha aqui. Tá, mandei no chat aí. Então vocês podem ver ali, o modelo OSI ele é separado em 7 camadas e o modelo TCP/IP ele é separado em 4. O modelo TCP/IP ele foi o contrário do modelo OSI. Ele foi primeiro implementado, tá, com os protocolos, e aí eles foram pegando esses protocolos, como eles funcionaram, e aí eles montaram o modelo, tá? Então imagina que seria como se o OSI tivesse sido criado, depois implementado, o TCP/IP tivesse sido primeiro implementado, e depois criaram ali o modelo baseado no que já estava sendo utilizado, tá? Mas assim, o modelo TCP/IP é o que é o mais usado hoje em dia, tá? O modelo OSI ele é mais assim para questões didáticas mesmo, ele é muito útil, né, para a gente entender ali como é que as coisas funcionam, tá? E eu já acabei citando aqui, antes da gente entrar ali em cada camada, o que cada camada faz, eu citei aqui protocolo. O que é protocolo, galera? Por que a gente precisa de protocolos? Porque você tem que conseguir comunicar com a outra pessoa, né? Você tem que ter uma forma de estabelecer essa conexão e saber o que o outro está falando, tipo, uma linguagem própria, né? Perfeito. Então, um protocolo é como se você definisse qual língua que você vai falar com outra pessoa, né? Tem até as fotinhas, deixa eu até pegar aqui a fotinha aqui do... Eu tô pegando essas fotinhas que eu tô mandando aí, é tudo do Tannenbaum e do Kurose, tá? Essa aqui. Então, um protocolo é isso, né? Quando você vai estabelecer uma comunicação, o protocolo ele vai definir como que vai ocorrer essa comunicação, qual que é quais passos vão ser levados, em qual língua que vocês vão estar falando, tá? Qual a codificação para estabelecer aquilo. Então nessa fotinha aqui dá para ver um protocolo TCP, né? Então seria como primeiro se a máquina cliente virasse para o servidor e solicitasse a conexão, aí o servidor vai falar, ok, estamos conectados. Aí sim que você vai falar o que você quer, e aí o servidor vai voltar e te falar, e te mandar o que você pediu, tá? Então, um protocolo, imaginem que é ali os procedimentos, a linguagem que vai ser utilizada para definir a comunicação, né? Porque não adianta uma pessoa tá falando português, outra pessoa tá falando japonês, né? Aí as duas só não se entendem e não tem comunicação, né? Então tem que haver um acordo ali de como que essa comunicação vai acontecer, né? Tem vários exemplozinhos lá no Kurose e no Tannenbaum sobre isso. Mas é isso. Tem uma definição aqui, ó. Protocolo define o formato e a ordem das mensagens trocadas entre duas ou mais entidades comunicantes, bem como as ações realizadas na transmissão ou no recebimento de uma mensagem ou outro evento, ok? Então, isto é um protocolo, tá?
cada camada de rede vai ter os seus protocolos específicos para estabelecer a comunicação, cada um com ali aqueles metadados que eu falei diferentes, né? A parte que vai ser colada ali no pacote ali para funcionar, tá? Então isso é um protocolo. Então vamos agora entrar aqui nessa fotinha aqui dos modelos TCP e do modelo OSI. Então vamos falar dessas camadas aí. Vamos começar de baixo para cima ali do modelo OSI, né? Então, primeiro a gente tem a camada física, né? Que eu imagino que é algo mais simples de imaginar ali, que vai ser realmente a parte que vai cuidar da transmissão física dos dados, né? Dos bits ali, das representações de 1, de 0, de ter energia, de não ter energia, né? Então essa camada ela vai definir ali as características elétricas, mecânicas, tá? Quais tipo de cabo que vai ser utilizado, tá? E como que vai funcionar os sinais elétricos ali, tá? Eita, espero que não esteja... Cara, tá passando um monte de helicóptero aqui, velho. Eu tô ficando preocupado, mano. Tá doido. Tá, então isso que é... Ele tá querendo parar nossa aula. Mano, tá falando aqui, reunião hacker aqui. As próximas vai ter que ser na Deep Web, senão não vai dar não. Tá. Protocolos famosos da camada física. Ethernet, né? Não é internet, é Ethernet. Tem o Wi-Fi também, que eu acho que é I3E802.11. E tem vários outros, tá? Mas é basicamente o que vai definir ali como é que funciona a transmissão dos dados pelos cabos ou pelo meio ali, no caso do Wi-Fi, né, pelas ondas eletromagnéticas, ok? Então depois nós vamos ter ali acima da camada física a camada de enlace, tá? Então imagina que a camada de enlace ela vai estar recebendo as coisas de todas as camadas de cima e não vai se preocupar com o que a física está fazendo, ele só vai passar para a camada física e ela que se vire ali, tá? Então a camada de enlace é a camada que vai estar responsável ali pela comunicação ali, controlar o acesso ao meio físico e controlar erros de transmissão, tá? Assim, na minha cabeça eu imagino como sendo a camada que vai estar decodificando ali o que está vindo da camada física, tá? Então ela vai fazer um intermédio ali entre a camada de rede e a camada física, tá? Então ela vai tratar alguns erros ali que podem ocorrer no meio, esse tipo de coisa, tá? Tratar erros de transmissão. E no modelo TCP/IP, que a gente está vendo ali, a camada de acesso à rede, ela engloba os dois ali, tá? Depois nós temos a camada de rede, que eu acho que é uma camada mais central, assim, que é a que vai cuidar ali realmente do roteamento ali, de como que os dados vão trafegar pela rede, de qual caminho que ele vai trafegar pela rede, tá? Então é nessa camada, inclusive, que a gente vai acabar falando de IP, né? Que seria o endereço. Então a camada de rede que vai cuidar de ver ali de onde que veio aquele pacote, para onde que ela vai encaminhar aquele pacote, tá? É a camada que vai cuidar da navegação, tá? Pela rede. Vai cuidar da viagem de um ponto a outro dos dados. Então acima da camada de rede nós temos a camada de transporte, tá? Ela vai cuidar ali do fluxo, da segmentação, tá? É nessa camada que a gente vai falar de TCP e UDP, tá? Ela cuida ali da transmissão ali, pra gente ter uma transmissão confiável, uma transmissão mais eficiente, como que os pacotes vão ser divididos, tá? Se ela vai pedir um pacote de novo quando a gente for falar de TCP e tal, se ele só vai enviar direto, esse tipo de coisa, tá? Que nem eu falei, não vou entrar em muitos detalhes aqui, dá pra tirar uma aula inteira de 90 minutos pra falar de modelo OSI e modelo TCP, tá? Camada de sessão e apresentação, já falando das duas ali, elas estão ali só no modelo OSI, no modelo TCP/IP ele já agrupa essas coisas, mas sessão a gente imagina ali como uma sessão, um cookie ali que você usa no navegador, tá? Então ela vai cuidar de gerenciar essas sessões dos aplicativos, e sincronizar a comunicação ali, tá? Então tem a camada de apresentação. Eu acho que essa camada ela tá cuidando mais ali da decodificação, tá? Da codificação para a camada de aplicação, tá? Então por isso, inclusive, também que o modelo TCP ele junta essas camadas, porque dá para enxutar tudo isso em uma camada só, né? E tem aplicações também que não vão ter sessão, né? Que nem a gente imagina. Então
talvez às vezes é redundante essa camada. E a camada de aplicação, né, que é a camada que está mais próxima da gente, né, por isso que é a camada mais alta, que é ali onde vão estar as aplicações funcionando, tá? Então é aqui que a gente vai falar de HTTP, de SMTP, de FTP, de DNS, tá? Então é aqui que a gente vai falar dos protocolos de aplicações realmente, tá? A camada que está mais acima da gente. Então, tendo essa visão geral assim, imagina que a camada de aplicação, ela só tá, imagina que para ela só está comunicando diretamente com outra aplicação, tá? Ela não está preocupada com o que as camadas de baixo estão fazendo. Então ela só imagina que ela está conectada com outra aplicação e é isso. Ela faz ali os procedimentos dela e manda para a camada de baixo, vai fazer todo o caminho e vai chegar na outra aplicação lá. Ela imagina que ela já está conectada diretamente. Acho que tem uma fotinha legal aqui disso. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui, ó. Que é a fotinha de camadas de rede. Então aqui tem várias camadas. Cada camada, para ela está conectada com a camada do outro ponto, do outro lado, tá? Ela, como eu falei, isso é para simplificar ali o projeto, para abstrair ali como é que funciona a rede, tá? Então deixa eu voltar aqui para falar um pouquinho mais do TCP/IP, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então a camada ali de acesso à rede, camada de interface de rede, tá? Ela é como se fosse a camada física, que está preocupada ali realmente com a transmissão dos dados pelo meio e com o tratamento de erros, tá? Da camada de enlace. A camada de internet é a camada de rede do modelo OSI, né? Que está preocupada ali com como os dados vão ir de um ponto ao outro. A camada de transporte está preocupada ali com dividir os dados se precisar, controle de fluxo, correção de erros, esse tipo de coisa. E quando a gente está falando de TCP/IP, né, que a gente vai realmente ver os protocolos propriamente, o modelo OSI ele não define muitos protocolos, né, mas que nem eu falei ali na camada de acesso à rede, na camada camada física, que vai ter ali o Ethernet, vai ter ali o Wi-Fi, vai ter ali o Bluetooth, né, na camada de internet ali que a gente vai ter o IP, né, que é o principal, por isso que chama até TCP/IP, e na camada de transporte que a gente vai ter o TCP, que a gente está falando, né, TCP e UDP ali, que são os principais ali da camada de transporte. E na camada de aplicação ali, eu já falei também, a gente vai ter HTTP, FTP, SMTP, DNS, enfim, sopa de letrinhas, tá? Dá pra gente tirar finais de semana só pra... Inclusive eu acho legal a gente tirar só pra falar de HTTP, porque se a gente for ver aplicações, procurar vulnerabilidades em aplicação web, entender o HTTP é muito fundamental, tá? Tem muita coisinha só pra falar do protocolo HTTP. Mas vamos falar, deixa eu entrar só um pouquinho mais em detalhes sobre esses protocolos, tá? Vamos falar primeiro eu não vou entrar ali em Ethernet e Wi-Fi, né? Porque eu acho até que não é muito necessário pra gente. É só legal saber que existe. Mas quando a gente for fazer rede, eventualmente a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Mas ali na camada de internet, que eu falei, tem um protocolo IP. O que é IP, galera? A gente escuta muito esse nome, né? O que é IP? O que vocês imaginam? É tipo um RG do computador. Eu diria que é tipo um CEP. O RG eu diria que é o MAC address. Aí seria na camada física. Bom Aí argumento, eu gostei mais da ideia. Mas é uma boa analogia, assim. O RG é como se fosse o MAC address, mas a gente não vai falar disso. Mas é realmente como seria a identidade ali. Cada dispositivo tem o seu único. E na camada de rede tem o IP, seria o endereço, ali seria o CEP, tá? Porque, como eu falei, a camada de rede que é responsável por encontrar os caminhos, né? Então o IP é o que vai dar o endereço ali para você saber onde é que você tem que entregar aquele pacote, né? Mas você falou que seria um endereço único. Não. Não é único, tá? Porque vamos entrar nisso, tá? Mas IP é Internet Protocol, tá? Então não vamos confundir. Tem o IP, que é o protocolo de internet, e tem o endereço IP, que aí sim vai ser o endereço que a gente está falando do computador da rede, tá?
Mas a gente tem que saber que tem essa diferença, tá? Tem o protocolo IP e tem o endereço IP, tá? São coisas diferentes, tá? Mas ele que é voltando, ele é o responsável por endereçar os dispositivos em uma rede, tá? E fazer o roteamento dos pacotes, tá? Então, geralmente a gente está acostumado a ver aqueles numerozinhos, né? 192.0.0.1, que é o endereço padrão de uma rede, tá? Ou sei lá, 10.0.0.1, ou sei lá, 127.0.15.1, esse tipo de coisa, tá? Então, isso são endereços IP, e a gente tem que fazer uma diferenciação, porque tem duas versões, vocês já devem ter ouvido falar, que é IPv4 e IPv6, tá? Por que tem essa diferenciação, tá? Porque o IPv4 tem até aqui, ó, ele utiliza esse formato aqui que eu estou mostrando, então ele só tem 32 bits, tá? Então, que nem a gente vai ver, isso vai acabar, isso dá uma limitação de quantidade de endereços IPs possíveis, tá? No IPv4. Isso dá aproximadamente 4,2 bilhões de endereços, tá? Que nem vocês devem imaginar, tem muito mais do que 4,3 bilhões de computadores, de celulares, de lâmpadas, de tudo isso conectado à internet, tá? Então, como é que funciona? Cara, IPv5, isso é legal. Isso é uma pergunta legal que você fez. Tem IPv4 e tem IPv6, mas cadê o IPv5? Então, teve o IPv5, no entanto, ele nunca foi implementado. Ele somente foi proposto, tá? Então fizeram ali toda uma proposta ali pro IPv5, só que nunca foi implementado, tá? Aí eu preciso voltar lá, pesquisar por que ele nunca foi implementado, tá? Mas o assim, ele nunca recebeu esse nome também de IPv5, mas tinha um protocolo, sim, deixa eu pesquisar aqui. IPv5. Aqui, ó. Nunca foi formalmente adaptada como um padrão, tá? Internet Stream Protocol, que era o nome, tá? ST. Aqui, ó. Ele foi só experimental, tá? Eu acho que ele foi usado, foi proposto, que nem eu falei, mas ele nunca foi realmente implementado, tá? Então, tem o IPv5, teve, mas nunca foi utilizado, tá? Por isso que a gente pula do IPv4 para o IPv6, tá? Mas aí, que nem eu falei, o IPv4 ele tem esse problema, porque ele só tem 4,3 bilhões de endereços e já tem muito mais do que isso de computador, tá? Inclusive, eu acho que já acabou os endereços IPs únicos no Brasil, eu acho que foi ali para 2016, 2018, por aí, tá? Então nós não temos mais endereços IPv4, mas ele continua sendo utilizado por uma série de motivos. Uma delas, que eu acho legal citar, é porque existe uma gambiarra chamada NAT. Vocês já ouviram falar em NAT? É aquele bagulho, tipo assim, pega como se fosse um servidor só pra aquela LAN pequenininha e coloca, tipo, um endereço só pra um monte de computador ao mesmo tempo. É por aí, tá? NAT é Network Address Translation ou Translator. Deixa eu me lembrar aqui também. Deixa eu pegar a colinha aqui. NAT é Network Address Translation. Mas é basicamente isso. Imagina que a gente tem subredes, né? E aí naquela rede vai ter um tradutor, que aquela rede vai ter um endereço IP fixo, visível para a internet. Quando chega uma requisição ali, ele vai ter que identificar para quais dispositivos dentro daquela rede que ele vai mandar, tá? Então, hoje em dia, a gente geralmente não tem endereço fixo, tá? A não ser que você pague, você tem que pagar um valor a mais para a operadora, para o seu ISP, geralmente para você ter um endereço fixo. O que eles fazem quando você faz um pedido, o servidor NAT, ele sabe que você fez o pedido. Então, ele vai pegar o seu pacote, vai pegar o seu endereço IP dentro da rede do seu ISP, vai apagar e vai colocar o dele, tá? E aí ele vai enviar para a rede. E aí vai chegar lá, o servidor vai processar aquilo, vai ver o endereço e vai voltar pro servidor NAT. Quando o servidor NAT receber, ele sabe que ele pediu, tá? Ele sabe que ele pediu, ele sabe quem pediu. E aí ele vai pegar, vai ver, esse aqui foi o pedido que tal computador que fez, e aí ele vai mandar, ele sabe para quem mandar,
tá? Então você consegue ter um porteiro ali, imagina que você mora num condomínio aqui, e aí o seu porteiro é o servidor NAT, tá? Aí você liga pro seu porteiro, fala, eu quero pedir uma pizza, tá? Aí o seu porteiro vai ligar para a pizzaria, vai fazer o pedido, ele não vai falar para a pizzaria qual foi o apartamento, mas ele sabe, tá? Quem pediu. Aí a pizzaria vai lá, vai enviar, aí o seu porteiro vai receber, na hora que ele receber, ele sabe qual foi o apartamento que pediu, vai lá e entrega, tá? Então com isso a gente consegue multiplicar, tá terceirizando a conexão. Com isso a gente consegue multiplicar o número de IPs, tá? Só que aí tem a desvantagem que aí você não tem o seu endereço IP único, você depende de um servidor NAT ali para estar traduzindo ali, para estar fazendo esse negócio. E aí tem um problema, né, que eu já tive muito que lidar, que é quando você precisa que alguém te acesse diretamente, tá? A pessoa não consegue acessar, ela não tem o seu endereço, ela tem o endereço da sua rede, ela tem o endereço do seu condomínio, mas ela não tem o endereço do seu apartamento, né? Então, ela vai chegar lá, imagina que a pessoa só tem ali a rua e o número do condomínio, mas ela não tem ali o bloco e o apartamento para falar com você, né? Então é isso que o NAT, e é um dos motivos que a gente ainda consegue utilizar o IPv4, tá? Eu sinceramente não gosto, tá? Disso, por mim, seria legal se a gente migrasse logo para o IPv6, mas eu imagino que ainda vai demorar um pouquinho, tá? Mas o IPv6, ele tem bem mais endereços, tá? Deixa eu pegar aqui como é que é um endereço IPv6. Esse negócio pode, tipo, atrapalhar também a conexão, deixar ela mais lenta, sei lá, porque tem que passar por uma etapa a mais antes de voltar pra você. Olha, eu acho que é redundante, assim, tipo, não faz muita... Não chega a fazer uma diferença muito grande, não. É bem rápido. Eu, pelo menos, nunca tive esse problema, assim. Mas eu acho que se tivesse uma conexão direta seria mais rápido. Mas de todo jeito estaria passando ali pelo seu ISP, né? Mas assim, é bem rápido para fazer essa tradução. Então, isso aí que eu mandei o endereço IPv6, vocês podem ver que ele tem bem mais casas, tá? Se eu não me engano é 128 bits, tá? Isso dá aproximadamente 3.4 vezes 10 elevado a 38. Eu acho que isso é mais que o número de estrelas no universo, tá? Então, assim, é bem difícil a gente esgotar o IPv6. Não, o VPN é outra coisa. VPN é outra coisa. Acho que hoje eu nem peguei aqui pra gente falar de VPN. Tá? Mas aí, o IPv6 é a versão 6 do protocolo IP. Ela tem um espaço muito maior e seria, teoricamente, é possível a gente dar um endereço para todos os dispositivos. Então, o seu celular, o seu computador, o relógio, sua televisão, sua lâmpada, tudo isso poderia ter um endereço IPv6 fixo, sem problemas, e você poderia diretamente, eu quero falar com tal endereço IPv6 e é uma lâmpada lá, tá lá no Japão, tá? Sem problemas nenhum. Tá? Que é um problema que com o IPv4 não é mais possível, tá? Você tem a não ser que você pague a mais para ter um endereço fixo, que nem eu falei. E tem alguns outros detalhezinhos, né, que a gente pode falar de protocolo IP em específico, mas eu não vou entrar nos detalhes disto hoje, tá? Mas alguém tem alguma pergunta sobre IP? Então por isso também, só mais um ponto também, por isso que hoje em dia o pessoal fala, vai demorar para deixar o IPv4 de lado. O IPv6 está com aproximadamente 45%. Sim, vai demorar. Tem um vídeo muito legal, deixa eu mandar para vocês aqui, um vídeo muito legal que eu vi uns tempos atrás, do Dio Linux, que eu tinha falado. Deixa eu ver, IPv4, IPv6, Dio Linux. Que ele explica legal esse negócio do IPv4 e IPv6. Deixa eu ver, é esse aqui? Essa daqui é uma daquelas... Opa, vai vazar áudio. Eu acho que é esse vídeo aqui. Deixa eu mandar aqui no chat. Esse vídeo do Dio Linux aí é legal, tá? Pra entender IPv4 e IPv6. Como é que tá sendo a adoção do IPv6. Porque a gente só não usa ele já que, é muito melhor, tá? Mas basicamente vai dar trabalho. Mas a não ser que todos os governos cheguem e obriguem, tá? Nossa, tá batendo, tô sendo iluminado aqui. A não ser que todos os governos cheguem e obriguem a gente a trocar, eu acho que dificilmente isso vai ser rápido, tá? Mais alguma pergunta sobre IP? O negócio que eu ia falar. Por isso que hoje em dia, se alguém falar,
Ah, peguei seu IP. Não, não importa muito, porque ele só vai ter o endereço IP da sua operadora de internet. Ele não vai ter o seu IP, porque você mesmo não tem o IP fixo, tá? Aquele IP é seu e de mais 100 clientes que moram, sei lá, no mesmo bairro, na mesma cidade, tá? Então, inclusive, se você pegar seu IP e olhar aí na internet, qual o meu IP? Ele até te dá uma localização, só que geralmente essa localização vai ser, tipo, da central da sua empresa telefônica, tá? Ó, da sua empresa de internet. E seu IP já vai estar trocando, a sua operadora vai ficar trocando o tempo todo dinamicamente, tá? Então, geralmente, se você desligar e ligar o roteador, ela vai trocar seu IP, tá? Então, sei lá, você pode estar. Se você pesquisar, pode estar falando que você está, sei lá, no Paraná e você está aqui em Belo Horizonte. Uma pergunta sobre IP? Se tem um servidor NAT com várias conexões, um hacking nele seria mais perigoso que em um IPv4? Em que sentido? Como assim um hacking nele? Pode desmutar e falar, pô. Não precisa ficar digitando, não. Tipo, parar de funcionar. Se parar de funcionar, a sua operadora só vai trocar para outro, pô. A operadora geralmente tem vários. Geralmente a sua operadora ela vai comprar vários endereços IPv4 e aí ela vai distribuindo aquilo de acordo com a demanda pros clientes, tá? Tudo se conectando ao servidor NAT, tá? Então é bem dinâmico, é uma magia ali para eles conseguirem ter mais conexões e vender mais, tá? Mas eu não imagino que teria muito problema, porque é só um endereço, tá? Não para de funcionar. Se você hackear um servidor NAT, só trocar de servidor NAT, sei lá. Inclusive, que nem você estava falando aí de a polícia pedir os dados, isso é mais difícil, porque imagina que se você tivesse um endereço fixo, seria muito mais fácil localizar quem é você, tá? Então, você tendo um servidor NAT te dá um certo nível de privacidade, né? Porque aquele endereço ali não é seu, né? É da sua operadora e de mais tantos clientes que estão usando aquele mesmo IP. Tá, gente, então eu vou passar então para TCP e UDP agora, já que a gente já falou de IP. Então a gente está indo uma camada acima, então a gente está saindo da camada de rede. Deixa eu voltar aqui na fotinha. A gente está saindo da camada de rede e indo para a camada de transporte, quando a gente vai falar de TCP e UDP, tá? TCP e UDP basicamente vão ser dois paradigmas ali de comunicação, tá? O TCP ele é orientado à conexão, ele quer te dar uma conexão confiável, tá? Então aqui que a gente vai ouvir falar de ACK, de handshake, tá? Não sei se vocês já ouviram falar de handshake, que é basicamente você vai virar pro servidor, vai falar: opa, tá me ouvindo? Aí o servidor vai falar: opa, tô te ouvindo sim. Aí você fala: ah, beleza, então vou começar a mandar os dados. Aí você manda, aí o servidor te manda o dado, aí você confirma que você recebeu, e aí o servidor fala: ok, parça. Então é isso, TCP é um protocolo de comunicação que está preocupado ali em garantir uma conexão confiável. Então, se você não receber um pacote, se o servidor não receber um pacote, você tem que avisar que você recebeu, e aí senão ele vai te enviar de novo o pacote, tá? Porque você não vai perder. Por exemplo, você vai baixar um arquivo, você não pode perder os pacotes, né? Senão vai corromper ali o que você está baixando. Então, nesses casos é interessante você usar o TCP, tá? Que ele vai retransmitir os pacotes perdidos e vai garantir que vai chegar tudo corretamente, tudo na ordem certa. Então o TCP ele também tem ali um número de sequência, tá? Então cada pacote que ele está enviando, ele vai separar, provavelmente você vai, sei lá, baixar a ISO do Kali Linux, que é, sei lá, 3, 4 GB, tá? Então ele vai pegar aquele arquivão de 4 GB, vai separar em vários arquivinhos menores e vai colocar: essa aqui é a parte 1, essa aqui é a parte 2, essa aqui é a parte 3, essa aqui é a parte 4. E aí você vai recebendo os pacotes e vai reenviando, falando: ó, chegou, 1 chegou, 2 chegou, 3 chegou, 4 chegou. E é isso, é por aí que funciona o TCP, tá? O UDP, ele é pensado para ele ser mais simples e mais rápido, então ele não tem essas confirmações. Então aqui, que nem a gente está nessa call aqui, não vai fazer muita diferença se um pacotezinho for perdido. Vai dar, sei lá, minha voz vai ficar um pouquinho robotizada, vai dar uma travadinha aqui na imagem da minha câmera,
mas é mais importante o negócio chegar em tempo real ali do que chegar com qualidade boa, tá? Do que chegar com um pacotezinho perdido. Então o DP ele não vai ter todas essas confirmações, não vai ter handshake, tá? Então vai ser só como se você estivesse enviando. Você só chega e tá enviando, vai enviando, vai enviando, vai enviando. E você só quer. Você tá mais preocupado com a velocidade do que com a confiabilidade da conexão, tá? Então são dois paradigmas ali de como que funciona as conexões ali. Isso na camada de transporte, tá, gente? Então a gente não vai entrar aqui exatamente ali nos metadados, ali nos cabeçalhos ali, TCP e UDP, tá? Depois, caso seja necessário, a gente pode tirar o final de semana pra gente falar especificamente dos protocolos, tá? Mas o importante é entender isso, que o TCP ele está preocupado com garantir que a informação vai chegar de forma certa, tá? Então, que não vai chegar nada corrompido, então ele vai separar os pacotes, vai colocar ali o número da sequência e vai avisando, você tem que ir avisando se você recebeu o pacote, porque senão ele vai te reenviar o pacote que você não recebeu, tá? Então é isso. E o DP, ele é mais pensado em ser simples e rápido. Então, por exemplo, para chamadas, para jogos, para esse tipo de coisa que tem que ser em tempo real, geralmente você vai usar o DP, tá? E tem algumas coisas que você pode fazer uma solução híbrida ali, algum pedaço você vai fazer o DP, algum pedaço você vai fazer TCP, tá? Mas o importante é saber essa diferençazinha, tá? Então é isso, alguma pergunta sobre TCP e UDP? Ou tudo ok? Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha. Eu acho que não tem uma fotinha de TCP e UDP. Mas aí, gente, podem ver o videozinho, ó, peguem o livro do Tenenbaum, o livro do Kurose, caso queiram se aprofundar um pouquinho mais nesses protocolos. Pesquisa na internet também, tem muita coisa. Mas é isso. Por questão de tempo, não vamos entrar em tantos detalhes, tá? Então vamos subir mais uma camada, se não tiver nenhuma dúvida. E vamos para a camada de aplicação, que é uma camada que a gente vai ter mais... que eu acho que é a que a gente vai mais lidar aqui. Que tem mais vulnerabilidades também. Porque aí na camada de aplicação vai ter um monte de protocolos, tá? Dependendo justamente de qual aplicação, tá? Então, os principais HTTP são usados para servidores web, para conexões web, geralmente, tá? Então, o HTTP ele vai funcionar naquela lógica que eu falei de cliente e servidor. Então, ele vai ter os requests, os responses, e aí vai ter as formas, tá? Você vai fazer um request, aquele request ele pode ser GET, que é se você quer receber informação, pode ser POST, se você está enviando uma informação para o servidor, pode ser PUT, se você quer atualizar alguma coisa, pode ser DELETE, se você quer que o servidor apague alguma coisa, então vai ter ali, no HTTP você vai falar o que você quer que o servidor faça, e aí o servidor vai te mandar um response com um código de resposta, então se você pedir um GET, ele vai mandar um 200 que ele recebeu, que tá tudo ok, se ele tiver a página, vai te devolver a página. Se você pedir uma página que não existe, ele vai te mandar um 404. Se ele tiver com algum problema, ele vai dar, sei lá, um 405, eu acho. Eu não decorei exatamente. Se você pedir um get, aí ele vai te falar, esse endereço está errado, você tem que ir para esse daqui. Ele vai te voltar um 302, que é um para redirecionamento. Então tem todos esses detalhezinhos, tá? Protocolo HTTP. O HTTP eu acho que é interessante, talvez a gente tirar depois um tempinho pra gente falar só dele, porque ele tem um monte de coisa. A gente fala de URL, User Agent, Cookie. Isso, o request, o response, os códigos, né? E tem um montezinho de outras coisas específicas do HTTP, tá? E tem especificamente o conteúdo também, né? Tem o content do HTTP, né? Que seria a página HTML, ou o CSS, o JavaScript, você está recebendo o site, esse tipo de coisa, tá? E outra coisa importante, tem HTTP e tem HTTPS, tá? Então HTTP é sem criptografia, HTTPS tem uma camada de criptografia acima, tá? Então geralmente ali se o cara estiver escutando a sua conexão, ele não vai saber o que você tá... Eu acho que dá pra ver até o que tá pedindo, mas ele não consegue ver o conteúdo, tá? Então é isso. Alguma pergunta sobre HTTP? Mas HTTP é um dos protocolos de camada de aplicação, tá?
Vou esperar porque o V está digitando. Tá. Eu vou continuar, depois eu volto se tiver alguma pergunta. Tá, agora foi. Se a gente for falar de HTTPS, a gente poderia usar a extensão HTTPS Everywhere como exemplo. Não sei o que é isto, perdão. Não sei o que é isto. Mas enfim. Outro protocolo importante da camada de aplicação, que eu acho que a gente vai lidar bastante também, é DNS. Vocês sabem o que é DNS? Vocês já tiveram problema com DNS? É tipo, é um servidor que transforma um nome de domínio, tipo um URL em IP para o seu computador acessar. Isso é um servidor DNS. Mas e o protocolo DNS? Aí complicou. Mas é isso. O protocolo DNS ele é um ponto importantíssimo da internet, né? Porque geralmente a gente não decora endereço IP, né? A gente decora o site. Então, se você quer entrar lá, google.com, você vai fazer uma requisição DNS, é um servidor DNS, e aí tem várias divisões de DNS de níveis diferentes, tá? De hierarquias diferentes, para quem que vai pedir. Tem DNS que está mais perto de você, DNS que está mais longe, tá? Mas aí o DNS vai pegar aquele URL que você está pedindo e vai traduzir aquilo, vai ter uma tabela mesmo e ele vai traduzir aquilo para um IP. Que aí sim você vai saber para onde que você tem que enviar aquela requisição, tá? E é isso. DNS hoje em dia também tem DNS sobre SSL, tá? Também tem criptografia, recomendo vocês usarem isso, tá? Tem o da Cloudflare, que é muito legal. Mas geralmente é isso. Geralmente já tive problema com o DNS também, que às vezes o DNS não atualiza e eu não consigo acessar o site. Acho que ele encripta a sua conexão com sites. Então, acho que deve ter outros jeitos mais eficientes. Assim, HTTPS já é criptografado. Mas para privacidade eu acho que tem soluções melhores do que usar essas extensões aí. Rapidão, quando a gente, tipo, você pegar seu telefone agora, dá pra configurar, tipo, o servidor DNS privado pra fazer as coisas. Isso é o quê? Então, É tipo o servidor que você prefere acessar? geralmente, se você não configurar, se você deixar no automático, o servidor DNS que vai ser consultado quando você fazer uma requisição para um site e o seu telefone não guardou em cache qual que é o IP, vai ser o DNS do seu ISP. E geralmente é sem criptografia, tá? Então, você vai lá no seu ISP e vai falar, eu quero acessar esse site aqui, mas estranho. Aí o seu ISP, se ele já tiver em cache, porque outros usuários já consultaram, já utilizaram aquele site, ele vai te devolver, senão ele vai pegar, vai consultar outro DNS que está mais acima dele, vai perguntar se ele tem informação, senão aquele DNS vai consultar tal, entendeu? Então tem todo um jeito que aquilo funciona. Quando você configura, que é inclusive o que eu recomendo, usem o da Cloudflare, que ele é criptografado, aí você não vai usar o do seu SP. Quando você fazer uma requisição, uma solicitação DNS, ele vai lá nesse servidor que você configurou para perguntar qual que é o IP daquele site, tá? É isso. Entendi. É porque, tipo assim, teve uma vez que eu vi um tutorial sobre como parar de ver anúncio chato no telefone, tá ligado? Aí trocou o DNS aqui no meu telefone pra um outro que era pra um DNS de um servidor de AdGuard, entendeu? Aí, tipo assim, tudo que passa quando eu vou acessar qualquer coisa, ele passa por esse AdGuard, mas eu nunca entendi o que tava acontecendo, que não tem um servidor DNS no meu celular. Agora faz sentido. Então, pode ser que o seguinte, você acessa um site, aí aquele site, ele tem que carregar um conteúdo que é anúncio. Aí a sua máquina vai fazer uma requisição, ele vai te falar para você pedir aquele anúncio, aí sua máquina vai fazer uma requisição. E aí quando ele chega, ele não sabe onde é que está aquele site, ele vai no DNS perguntar, aí o DNS vai falar, não existe, não sei. Ou então ele só não vai carregar, ele não vai carregar, entendeu? E aí ele está bloqueando seus anúncios. Mas tomem cuidado, usem servidores DNS confiáveis, tá? Eu pesquisei antes, eu fiquei com medo, na verdade. Usem servidores DNS confiáveis. Tem um tipo de vulnerabilidade também. Eu acho que a gente vai acabar entrando agora já em umas vulnerabilidades de redes.
Eu falei o da Cloudflare, o famosão, aquele 1.1.1.1. Tem gente que chama ele de 1 elevado a 4 também. Mas ele é criptografado. Quando a gente vai falar de vulnerabilidades também, tem uma vulnerabilidade que é infecção de DNS. Deixa eu lembrar o nome aqui. DNS spoofing? Eu acho que é DNS spoofing mesmo. Eu tava achando. Que é basicamente, tipo assim, tem esses servidores DNS e aí você vai, tipo, tentar infectar aquele servidor, falar pra ele que aquele site, na verdade, tem outro endereço IP. E aí imagina o site da Americanas. O servidor DNS tem lá qual que é... Por isso tem todo um negócio de certificados, tá? Pra isso não acontecer, tá? Mas aí imagina que o servidor DNS, ele tem lá www.americanas.com.br, tem o endereço IP. Aí você vai lá naquele servidor DNS e fala: eu sou Americanas, eu troquei, meu IP não é mais esse, é esse outro aqui agora. E aí quando alguém for lá no servidor DNS tentar acessar o site da Americanas, ele vai mandar aquele outro IP que você trocou, que um cara malicioso colocou lá. E aí o seu computador, ele vai estar entendendo que ele está de fato acessando www.americanas.com.br, mas na verdade ele vai estar acessando outro site forjado, tá? Então tomem cuidado com isso, tá? Então isso é perigoso. Não é DNS spoof, não. DNS spoof que eu tinha visto é tipo assim, quando você faz um ataque man in the middle, e aí você põe o seu tipo assim, o seu PC pra servir como se fosse meio que um servidor DNS mais ou menos, entendeu? Aí você configura pro cara achar que seu PC é o servidor DNS, aí ele pede alguma coisa e você devolve errado. É DNS Cache Poisoning. DNS Poisoning. Eu pesquisei aqui. Mas é parecido com isso daí. Tipo, você vai estar se passando por um servidor DNS que você tá falando. Isso. E aí todas as requisições que o cara fizer, você que pode controlar pra qual site que ele vai ir, né? É isso aí. Eu vi isso com, tipo assim, ataque de Java Twin junto. Que pegava, assim, uma rede Wi-Fi falsa e tal, aí o cara conectava e você pegava o telefone dele inteiro. O que ele fosse fazer. Aí nesse caso aí, dá pra fazer um main the middle. Fala aí. Main the middle. Tipo, se eu trocar aí o DNS, o cara vai acessar e não vai acessar mais no HTTPS, vai acessar no HTTP, não é certo, né? Não, isso aí já é outra coisa. Aí são protocolos diferentes. DNS e HTTP são coisas diferentes. Não, mas o cara vai fazer o navegador vai tentar comunicar, ele vai tentar montar lá, não vai? O DNS do site lá, só que ele não vai conseguir fazer certinho, como é que fala? Você falou do negócio certificado aí, ele não vai conseguir achar o certificado daquele site porque o IP não é mais válido, alguma coisa do tipo, não? Dá pra forjar certificado também, amigão. Não sei, eu tô pensando nas coisas assim. Tudo tem jeito. Mas assim, isso aí já é outra dinâmica. Geralmente, quando você pede um site, o seu navegador ele já vai tentar ir direto no HTTPS. Se ele não encontrar, aí ele vai para HTTP, mas ele já até te avisa, esse site não é seguro, né? Mas esse certificado aí já é outra coisa, não é nem pra gente falar isso, que isso aí já é mais de web. Mas aí sobre DNS é isso. Se alguém conseguir ali. Se alguém for fazer uma requisição pro servidor DNS, você está se passando pelo servidor DNS. Aí você pode mandar o IP como sendo uma máquina de controle sua. E aí o cara vai mandar a requisição para essa sua máquina. E aí você vai lá no site, pega o conteúdo e você se passa como um proxy da comunicação, tá? Aí é um main in the middle, que aí você vai estar como um proxy ali no meio da comunicação. A pessoa vai acreditar que está conversando diretamente com o site, mas na verdade ela está conversando com você e você está conversando com o site. E o site vai achar que ela está conversando com o cara, mas na verdade está conversando com você, tá? É uma vulnerabilidade também específica de redes, tá? Proxy é você ter um intermediário. Proxy é um intermediário. Então assim, tem um servidor proxy. Então, em vez de você estar conversando diretamente com o servidor que você está querendo, você conversa com o proxy e o proxy conversa com o servidor. Aí o servidor responde para o proxy e o proxy responde para você, entendeu? Então, aí imagina que tem uma comunicação e no meio tem um proxy ali, tá? Tem um intermediário. E é isso. Inclusive, quando a gente for mexer com web, a gente vai ter que colocar proxy para a gente analisar o tráfego, tá? Então é isso.
Vamos falar de vulnerabilidades. A gente já começou, né, a falar de vulnerabilidades. A gente estava falando de DNS poisoning, de man in the middle. Deixa eu já falar de man in the middle. Man in the middle, então, especificamente no contexto de redes, é quando tem alguém ali no meio escutando a comunicação, tá? Então é o homem no meio, tá? Então tem alguém no meio ali vendo a comunicação. Como vocês devem imaginar, isso não é agradável, porque alguém vai estar obtendo dados, informações, sabendo o que você está fazendo, tá? Então isso não é legal, então geralmente a gente usa criptografia, geralmente tem todos esses cuidados para você ter certeza de com quem você está se comunicando é realmente aquela pessoa, né? Então aí a gente já entra nos conceitos de cibersegurança, de autenticidade, tá? Esse tipo de coisa. Outras vulnerabilidades de camadas de aplicação, especificamente no HTTP, né? São coisas mais famosinhas que você já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, SQL Injection é a vulnerabilidade do HTTP. Cross-Site Scripting, XSS, é a vulnerabilidade de camada de aplicação, tá? A gente também pode ter vulnerabilidade na camada de física, tá? Então também dá para ter roubo de comunicação na camada física e fazer coisas como obter senha de Wi-Fi, Wi-Fi cracking, esse tipo de coisa. Jammer, né, que seria alguém tipo impedir a comunicação ali, simplesmente, tá? Então é uma vulnerabilidade de rede na camada física. Uma coisa que é o que eu estou trabalhando, que nem eu falei, eu estou trabalhando especificamente com segurança de rede, são ataques de negação de serviço, famoso DOS, e ataque de negação de serviço distribuído, que é DDoS, que é você impedir a comunicação de alguém com uma máquina, com um serviço, com um recurso, tá? Você impedir o acesso àquele serviço, àquele recurso, através da sobrecarga daquele servidor, né? Então vocês imaginem que, por a gente estar usando cabos, a gente está usando máquinas, a gente tem limitação, tá? Então tem a máquina que você quer acessar, ela tem uma limitação de velocidade, né? O seu processador ele tem um limite, a sua RAM tem um limite. Então imagina que a gente consegue gerar tanto tráfego, tantas requisições que a gente sobrecarrega aquela rede, não consegue passar mais informação pelo cabo, pelo switch, pelo roteador, ou então a máquina está processando muitas sessões, muitas informações ao mesmo tempo e ela fica impossibilitada de te responder, tá? Então isso é um ataque de negação de serviço, tá? E é um dos ataques mais difíceis de controlar, tá? De mitigar, de detectar, por uma série de motivos, tá? E geralmente aí a gente envolve até dispositivos IoT, que nem eu tava falando, tá? Também the middle, DDoS, DOS, DNS poisoning, tem XSS, SQL injection, Wi-Fi cracking, sniffing. Sniffing é você... É parecido com o man in the middle, é você fazer roubo de pacotes, tá? Mas por isso que hoje em dia a gente criptografa tudo, né? Porque se alguém só pegar o pacote, ele não vai conseguir ver o que tem ali. Tem uma coisa muito fácil. Outro motivo de ser difícil lidar com DDoS é que no protocolo IP, que nem eu falei, protocolo IP, você coloca ali o endereço IP de origem e de destino. O que me impede de eu pegar o meu IP de origem? Tipo assim, se eu só quero enviar, se eu só quero colocar um pacote na rede, só para flodar, o que me impede de pegar aquele IP ali, apagar e colocar outro? Nada. Nada. É muito fácil de alguém forjar pacote, tá? Se você souber o protocolo, se você souber como é que funciona, é muito fácil você fazer um pacote artificial. Você troca o IP de origem, troca a porta de origem, porta de destino, e aí você manda aquilo, você sai como anônimo, tá? É uma das muitas maneiras de introduzir pacotes falsos e você pode, uma das maneiras de se passar por outra pessoa, por outra máquina, tá? Eu tinha visto um vídeo do Network Chuck sobre isso, que era de DDoS e tal. Eu tinha visto, inclusive, um código específico em Python que eles fizeram, que eles pegaram, tipo assim, uma lista enorme com um monte de usuário, sabe? Tipo assim, um era Mac, outro era Windows, outro era não sei o quê. Um monte de IP diferente, tipo assim, o código criava várias combinações diferentes de todas essas coisas para forjar um pacote e mandar pro alvo. Sim, já tem ferramentas que fazem isso tudo automatizado. Que nem eu falei, assim,
Esse tipo de coisa é ridiculamente simples. Vai ter oficina lá na DebConf, que a gente vai mostrar isso, tá? Assim, o código para você fazer um DDoS é ridículo. É tipo 30 linhas de Python, sabe? Você forja o pacote, você pode trocar o IP lá e colocar um outro IP qualquer, tá? E quando você tá lidando com ataque distribuído, aí é pior ainda, porque aí vai. Quando é só uma pessoa, quando é só DOS, é muito fácil. Você identifica qual é o IP e bloqueia ele. Agora, quando você tem 10 mil IPs te atacando, como é que você vai identificar todos os 10 mil e bloquear? Entendeu? É muito mais complicado. Então, as vulnerabilidades de rede são complicadas, tá? Nossa, a gente já deu 1h30. Que isso? E pra vocês verem, a gente só falou assim, ó, por cima, só pra dar uma ideiazinha das coisas. A gente não entrou em nada a fundo aqui. Mas assim, o que eu queria de hoje você saindo daqui, tendo uma noção do que é camada de rede, o que é protocolo, o que é pacote, desse modelo cliente-servidor, tá? E ter uma noçãozinha básica assim de quais são os protocolos mais importantes assim do que eles servem, tá? E aí a gente pode aprofundar neles depois, tá? Mas isso aqui era realmente só para ser uma introdução, assim, um apanhado geral assim de alguns assuntos de redes que talvez a gente lide mais, tá? Mas eu queria saber isso. Vocês estão saindo daqui hoje tendo aprendendo mais do que vocês sabiam antes de vir aqui? Tendo uma noção melhor de redes? Tendo uma noção do que é internet? Como é que funciona? E faz pergunta, gente. Faz pergunta, por favor. Contribuam aí. Joia. Aí eu vou ter que mandar um joia também. Mas é isso, gente. Vocês acham. Que vocês acham assim que a gente pode aprofundar mais em alguma coisa depois? Vocês gostaram de assunto de redes? Porque assim, querendo ou não, cibersegurança vai passar por redes, por várias coisas, para os conceitos de redes, tá? Isso aqui foi realmente só para ter uma visão geral, assim. E aí daqui eu passo outros conteúdos pra gente ir aprofundando, tá? Aí, rapidão, SSH também tá entre algum desses aí? Onde é que ele fica das aplicações que a gente usa? Ele fica na camada de aplicação. Mas SSH é um protocolo para fazer. Antigamente a gente usava Telnet para você acessar uma máquina diretamente. Você realmente ter um terminal da máquina, tá? Fazer um acesso direto. Então, se desse pra gente aprofundar nele, eu acho legal por causa de Reverse Shell. Então, sim, aí quando a gente for falar de Shell e tal, Reverse Shell. Mas aí pra gente falar de SSH, a gente também tem que falar de criptografia, talvez. PHP é linguagem. Cara, eu não sei nada de PHP. Por mim, eu passava longe, tá? Mas PHP aí já é linguagem de programação que é muito usada na web. É legal saber. Mas eu não sei. Então, ó, tem vários outros assuntos que a gente vai ter que falar aqui, tá? Então tem isso, tem SSH também que é importante, criptografia, tá? Saber o que é chave pública, chave privada, certificado, tá? Tem muito assunto, cara. Nossa, gente, se a gente quiser, a gente fica 5 anos tendo encontro domingo e não acaba coisa pra falar, tá? Então, gente, dá ideia aí do que mais que vocês querem ver de redes futuramente. Você tinha falado da HTTP também, né, mas eu acho que isso é meio óbvio já.
Às vezes mexer com o TCP também é legal. HTTP é importante. TCP também é legal, a gente pegar e aprofundar também no TCP. Mas aí, assim, porque aí depende do que você vai fazer. Eu acabo lidando muito com TCP quando eu tô fazendo análise de tráfego, tá? Mas aí a gente tem que ver o que a gente vai priorizar primeiro. Mas HTTP, se a gente for mexer com web, é essencial entender HTTP, tá? E aí entra várias outras coisas. Tem que entender o que é URL, ruiz, um monte de coisa. A gente consegue fazer uma dinâmica que cria rede só com nossos computadores. Tem vários softwares para fazer simulação de rede, tá? Se vocês fizerem um cursozinho da Cisco, vocês vão acabar tendo que baixar o Packet Tracer. Também é um aplicativo legal para você montar redes ali. Ele deixa você configurar realmente. Você coloca ali um switch, um roteador. Você consegue acessar aquele roteador e mexer nas coisas lá, tá? Então, nossa, tem um monte de coisa que a gente não falou. Tem DHCP. Nossa, tem muita coisa, gente. Tem muita coisa, tá? Então tem vários aplicativos para simular rede, pra você montar a sua própria rede. Eu também eu acabei já tendo que usar também coisas para simular pacotes mesmo. Então você cria uma rede e simula a troca de pacote naquela rede, tá? Então tem várias coisas assim. Simuladores, né? Eu já usei o NS3 também, mas aí é mais para isso também, mas contexto de rede e tal. Ó, contexto de rede veicular. Gente, então. Vocês mandaram o joinha, né? Que vocês entenderam as coisas principais que eu falei, que eu acho que era legal a gente sair daqui tendo um entendimento melhor, né? Então, o que vocês acham agora que a gente fala semana que vem? A gente pode ir pra prática, a gente pode falar de pentest, né? Justamente, né? Não sei, a gente pode falar de. Já falou de linha, já falou de rede, a gente pode falar de web, a gente pode falar do HTTP, talvez. O que vocês Dá querem? pra pular direto pro pentest sem passar por web? Então, dá pra falar do que é pentest, etapas de um pentest, por que a gente faz pentest, dá pra ganhar dinheiro com isso, entendeu? Esse tipo de coisa. Coisa mais geral, assim, primeiro. Aí quando a gente. Assim, dá pra pegar uma máquina e a gente ir fazendo, e aí mostrar as etapas do pentest, tá? Tipo de coisa que geralmente você vai fazer. É que eu tô coçando pra um CTFzinho. Dá vontade de ir pra prática. Outra coisa que eu não falei de redes, né? Porta. Se a gente for falar de. Se a gente for fazer um pentest, a gente tem que saber o que é uma porta, né? A porta, se eu não me engano, tá ali no TCP e o DP, tá? Mas é basicamente ali o mais. Que nem eu tava falando que tem o IP, que é, sei lá, o número da rua. A porta seria qual que é o apartamento que você vai entregar aquele pacote, tá? Então imagina que você tem várias aplicações rodando no seu PC, tem um navegador web, tem um SSH no seu PC, tem um servidor FTP, tem várias coisas, tem um joguinho rodando. Então cada uma dessas aplicações vai receber uma porta, né? Que seria como se fosse o número do apartamento, tá? E aí quando você faz a requisição, você coloca qual que é a porta de origem que você está fazendo a requisição e qual que é a porta de destino lá no servidor, né? Geralmente, quando a gente vai mexer com HTTP é 80, HTTPS 443, SSH porta 22, tá? Então, eu quero fazer uma conexão SSH. Aí você coloca qual a porta de origem sua, e qual porta que você quer receber, e qual a porta de destino. Você coloca lá 22, lá no servidor. Então vai chegar lá no servidor um pacote direcionado à porta 22, tá? Ao endereço 22. É isso, que eu tinha esquecido de falar de porta. Que vai ser muito importante também, quando a gente for fazer pentest. Aí, gente, o que vocês acham? A gente faz as próximas semanas.
Eu sou a favor de pentest. Falar de pentest, talvez já fazer uma maquinazinha na TryHackMe. Que aí a gente vai dando um direcionamento assim do que a gente estuda, né? Pô, eu sou fã de falar de pentest na próxima. Ó, eu já tenho uma máquina em mente, eu já dei spoiler lá no Zap. Qual que é o problema? Essas máquinas do TryHackMe já tem várias soluções na internet. O que eu queria? Eu queria que... Tem duas coisas. Ou a gente pode tentar fazer junto aqui no dia, ou então a gente define uma máquina, a gente vai tentando fazer durante a semana, quem conseguir, conseguiu, quem não conseguir, chega aqui e a gente faz junto também do mesmo jeito, e aí a gente tira as dúvidas, quem travou em alguma parte faz pergunta e tal, e aí a gente discute. Eu acho que é mais da hora fazer todo mundo junto no domingo mesmo, porque não tem que tirar tempo da semana, sabe? Não, se quiser, se tiver tempo. Então ó, vocês concordam então, semana que vem a gente fala o que é pentest, quais geralmente são as etapas de um pentest, pra que fazer pentest, dá pra ganhar dinheiro fazendo pentest, e aí a gente faz um pentestzinho na hora, um simplesinho. Pega uma maquinazinha e faz na hora. Vocês acham legal? Porque aí fica mais prático também, em vez de a gente só ficar aqui falando coisa teórica. Por mim, fechou. Acho que é bem bom. Beleza. Talvez venha até mais gente interessada, porque aí já é legal, né? Falar de pentest e fazer a maquinazinha aqui na hora. Então, beleza. Então, próximo domingo, 3 horas, fica combinado isso então. Eu não sei se eu vou ter muito tempo essa semana, infelizmente. O evento lá meu vai ser no sábado. Ah, eu tenho que ver isso se eu vou ir lá no domingo. Ai, tem isso. Vou ver o que vai ter lá no domingo. Ah, não, domingo lá não tem nada, não. Tá. Então domingo tá safe. Domingo vai ter, então. Então próximo domingo fica marcado isso, então, galera. Mais alguma coisa? Senão eu vou fechar a gravação aqui. Aí a gente pode continuar trocando ideia aí. Não? Então tá. Então, o pessoalzinho que tá vendo aí no YouTube gravado depois, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Manda pra um amigo. Manda pro amigo. Daqui a pouco a gente cria um membro aí. Mas para isso a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa de horas de visualização. Então assiste o vídeo inteiro aí, bota no replay. E é isso. Até semana que vem. Não sei porque que eu tô fazendo isso.